O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: A que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro irmão sacerdote, amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus ela é muito simples. Jesus usa de parábolas para que a gente compreenda mais profundamente ainda a profundidade e o alcance do reino de Deus em nós. Hoje simbolizado no Evangelho por um grão de mostarda, pequenino, mas que se desenvolve e cresce e se torna uma árvore grande. Como hoje nós contemplamos, né, o Evangelho já alcançou quase o mundo todo já. Nesse sentido de que ela começa pequenina, o reino começa pequenino e vai se expandindo. Uma outra forma de dizer também é o uso do fermento na massa. E a graça de Deus vai, aos poucos, dando forma a gente. Para dizer que a nossa formação cristã, o nosso crescimento espiritual, ele é feito lentamente, do dia a dia da nossa vida. Na medida em que nós vamos dando respostas a Deus, nós vamos crescendo, nós vamos nos desenvolvendo e chegando ao homem perfeito, à mulher perfeita. E a palavra perfeita é o resultado de um caminho onde todas as etapas foram vividas. A vida cristã é assim. Um dia nós recebemos o santo batismo, nossos pais e nossos padrinhos se comprometeram em nos conduzir na fé cristã, amar a Deus, temer a Deus, viver os mandamentos. Eu espero que todos tenham cumprido com esse compromisso no dia do batismo. E depois nós fazemos a primeira Eucaristia, o crisma, aí os que vão para o matrimônio fazem, né, o sacramento do matrimônio, os que vão para o sacerdócio recebem o sacerdócio, e assim vamos crescendo até o dia em que nós somos devolvidos ao Pai, ou vamos ao encontro do Senhor, e ali nós já estamos maduros, já estamos perfeitos, quase perfeitos, né? Os santos é que nos ensinam a um caminho de perfeição, aonde implica numa disciplina, não é uma disciplina rígida, mas uma disciplina firme, no sentido de que se eu almejo algo, eu preciso me empenhar para que atingir aquele objetivo. Então, nesse sentido, a palavra de Deus ela vai nos aperfeiçoando, ela vai, dando corpo, dando vistas a nós, até chegarmos à maturidade. Por isso que a gente não cessa a nossa formação cristã. A gente vai aprender a rezar, vai aprender a conhecer os textos evangélicos, vai aprender a vivenciar a vida no dia a dia, na vida fraterna, a vida em família, e dessa forma nós vamos crescendo, vamos amadurecendo. Uma criança, ela sabe pouca coisa, mas convivendo com os pais no dia a dia, ela vai aprendendo uma série de coisas, até o dia em que ela fique madura, que ela já fique adulta. Por isso que tem aquelas fases, né, da infância, adolescência, depois maturidade, quando a pessoa já é responsável por aquilo pela sua vida e caminha sozinho.
Tem todo esse processo formativo, né, da pessoa até atingir a sua maturidade. E a vida cristã não é diferente disso também. Tanto que para ser sacerdote nós levamos aí 7 anos de estudo no seminário, mais os 4 anos de ginásio, os 4 de colégio, os 3 de colégio e os 4 do primário, né? Se eu contasse todos os anos, dá um montão de anos aí de estudo para a gente chegar a esse ponto. Um médico demora muito tempo também para se formar. Mas, se não for capacitado, se não levar a um amadurecimento, nós vamos ser um profissional, né, de meia tigela, como costuma dizer o provérbio, né? Mas a primeira leitura nos traz algo que, frente à ideologia moderna, não comporta. O pecado, depois que entrou no coração do homem e da mulher, em vez de eles buscarem aquilo que os une, procuraram buscar aquilo que os separa, que os divide ao meio. E algo dividido não é inteiro, algo inteiro é completo. E o casamento, o matrimônio, é algo completo. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Eles formam uma unidade. E essa unidade, Paulo trabalha conosco nessa leitura, em relação, ele faz uma comparação do Cristo, do amor de Cristo pela sua esposa, que é a igreja, e do amor da esposa pelo marido, e do marido pela esposa. Aqui não se fala de quem pode mais e quem pode menos. Aqui se estabelece o quê? Uma harmonia que é desde o princípio, desde a criação. A mulher foi tirada do homem, por isso que o homem torna-se o cabeça. A palavra submissão quer dizer estar sob a mesma missão do homem. Não é a submissão no sentido inferior, que coloca embaixo. Não, é no sentido de estar sob a mesma missão do homem. Então, nesse sentido, os dois caminhar juntos, um com o outro, né, nessa respeito e fidelidade um ao outro e a sua missão. Tanto que o apóstolo faz questão de colocar para nós como que é esse amor, como que é o amor de Cristo pela igreja, como é o amor do esposo pela esposa. Qual esposa não gostaria de ser amada, como está descrito aqui pelo apóstolo? Quem não gostaria de cada vez torná-la mais bela, mais bonita para si mesmo? É assim que Jesus faz com a sua igreja, é assim que Ele faz conosco. Nós somos esposo infiel, que constantemente Ele tem que lavar nossas roupas, Ele tem que limpar a nossa alma e nos tornar bonitos e belos diante dEle mesmo. Esse é o papel do esposo. Não é subjugar, não é oprimir, não é colocar debaixo dos pés. Não, ao contrário. É elevar, é tornar cada vez mais sublime. Quer dizer, viver a sua verdadeira origem, a sua verdadeira identidade de pessoa. Porque o que tem da mulher tem no homem. Ela foi tirada do homem. Então os dois, existe uma conexão muito profunda e uma unidade muito profunda. E que se o casal não for amadurecido na vivência da fé, vão ter dificuldades sim de viver um com o outro. Porque numa casa que tem dois egoístas, né, nada se completa por inteiro, porque cada um puxa para o seu lado. Numa casa onde tem dois bicudos, é difícil se beijar, né? Mas é preciso verdadeiramente amar. Se não houver isso daí, se não houver esta ordem, essa busca profunda, essa maturidade, o casamento corre o risco de sofrer intempéries. E nós não queremos que isso aconteça com nenhum de vocês. Por isso, amados irmãos, o crescimento, ele é algo que todos nós precisamos. Crescer na fé, crescer no amor, crescer na vivência do Evangelho. Assim como a igreja é obediente a Cristo e obedece a Cristo, no matrimônio também a mesma coisa. Se não houver obediência de um para com o outro, não tem como os dois viverem bem juntos. Mas se houver essa obediência, se houver essa fidelidade, tudo funciona, tudo chega ao seu fim melhor.
amadurece, cresce e fica fortalecido. Deixemos-nos ser formados por Deus. Deixemos Ele trabalhar no nosso coração, tirar de dentro de nós aquilo que atrapalha o nosso crescimento e atrapalha o crescimento dos outros também. Porque não é só eu que atrapalho o crescimento, não, atrapalha o crescimento dos outros. A minha vida no pecado, ela atrapalha a vida dos outros também, impede os outros de crescer. Mas a minha vida na graça, ao contrário, ela ajuda os outros a crescerem. Ajuda os outros a entenderem, se o fulano consegue viver dessa maneira como cristão, eu também consigo. Sabe? Estimula o outro a amar mais ainda. Assim como a esposa que é amada pelo marido, estimula ela a amar mais o marido ainda. Assim como Cristo ama a sua igreja, e quanto mais Ele demonstra esse amor pela sua igreja, mais a sua igreja responde com amor por Ele. E é assim que nós nos tornamos unidos a Ele, que é a nossa cabeça, da qual todos nós nascemos, graças ao seu sangue derramado na cruz. E aqui no santuário do Pai das Misericórdias, é o lugar do renascimento de todo homem e de toda mulher, que reconhecendo a sua condição, volta para a casa do Pai, reconhece os seus pecados, pede perdão e volta de novo a obedecer ao Pai. Que o Espírito Santo dê a cada um de vós a graça de uma maturidade cristã cada vez maior, dia a dia. E para isso eu peço que o Espírito Santo seja derramado abundantemente sobre cada um de vós. Que assim seja.